A informação que acaba de ser revelada, olha que surpresa, as coisas que estão acontecendo, bastidores da política. Michele Bolsonaro acaba de sair aí, dessa situação bárbara, ela vendo o presidente Bolsonaro passar, muitas figuras da política tentando pegar o legado do presidente Bolsonaro, essas figuras mais nefastas, horrorosas, que o brasileiro tem o maior asco, e ela manda um recado claro aqui. Deixou Lula, essa personalidades aí que tentam de todas as maneiras abafar o presidente Bolsonaro, e ela revela: já cogita disputar a eleição o ano que vem. Abre aspas. Vou me erguer como uma leoa, fecha aspas. Vou mostrar tudo aqui, é a primeira vez que Michele se manifesta e a entrevista foi dada a um veículo de comunicação internacional, o Telegraph, né? Essa viagem de Inácio que se mostrou extremamente mais uma narrativa da imprensa para poder tentar cultuar um Deus que manda dinheiro dos nossos impostos para esses perversos, é óbvio que eles vão fazer o papel deles. E o nosso é desmascarar tudo isso. Nós vamos mostrar tudo aqui. Maceta o dedinho aí no like, as coisas mudaram, hein? Mudaram rapidamente. E o levantamento feito aqui, a Michele é disparada na frente do que qualquer candidato tirando o presidente Bolsonaro. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Michele cogita disputar eleições em 2026. Me erguer como uma leoa, tá? E vários sites repercutindo já. A primeira-dama Michele Bolsonaro, para mim, minha primeira-dama Michele Bolsonaro, jamais será essa sujeita em um trejeito extremamente que não representa nem a mim, muito menos a minha família. Acredito que muitos de vocês também, né, meus amigos? Prometeu se erguer-se como uma leoa, enquanto o nosso presidente, o marido, né, estiver preso, condenado no Supremo Tribunal Federal, né, privativo aí de liberdade, supostamente esse golpe imaginário deles, que eles inventaram. Bolsonaro ainda segue em prisão domiciliar, lembrando que o motivo que o Moraes mandou prender ele, outra ilegalidade, foi aí pelo fato, né, da ligação dele com o Eduardo Bolsonaro, que ele estaria bancando o Eduardo Bolsonaro. São narrativas que eles formam para poder fazer essas barbaridades. E o nome do presidente Bolsonaro não foi incluído nesse processo imaginário também de Eduardo e Paulo Figueiredo. Ou seja, era para ele já estar livre? Era para ele já estar solto? Caraca, meu, é revoltante observar tudo isso. Essas situações bárbaras. Depois ainda tem coragem de reclamar. Então a imprensa, onde já se viu a esposa de Moraes que nunca julgou o Bolsonaro, que nunca tomou uma decisão? Fala isso aí para a filha do Oswaldo Eustáquio. Fala isso aí para a esposa do Eduardo Bolsonaro, que também nunca se manifestou politicamente. Ou se não para a esposa do Daniel Silveira. É um absurdo. Em entrevista ao jornal britânico, em inglês, o The Telegraph, a primeira-dama, né, diz aqui que a condenação do marido e já avalia o processo no STF, que condenou o presidente e mais 7 aliados por tentativa de golpe como farsa judicial e perseguição covarde, aquilo que a gente está falando. Ao jornal, Michele afirmou estar focada em cuidar das filhas e do marido e não descarta uma candidatura nas eleições de 2026. É a primeira vez que a gente está vendo dela falar isso, hein? Michele é cotada para concorrer, olha só, né, ao cargo, né, no Palácio do Planalto ou Senado pelo Distrito Federal. Em julho, ela transferiu o título para a capital federal. O que a gente pode tirar daqui? Eu estou falando aqui em alguns vídeos, não em todos, para não mostrar a minha ideia aqui, o que eles estão pensando. Eles estão falando a respeito da candidatura do Tarcísio, né, para poder tirar um pouco o foco da Michele. A minha ideia é essa. O Tarcísio, pelo que eu vejo, não está interessado em candidatura aqui, no caso, ao cargo de presidente da República. Não está. Só que, nesse momento, se a mídia solta que ele é o candidato para ser aí o substituto do presidente Bolsonaro da direita, eles vão atacar o Tarcísio, que é o que eles sempre fizeram, entendeu? E tira o foco um pouco da Michele e também até do Eduardo.
Se bem que na minha ideia vai chegar no panorama final, até o Eduardo falando em candidatura e tal, dependendo aí do que o presidente Bolsonaro decidir, o substituto dele é natural. Vai ser a Michelle. Vai ser a Michelle Bolsonaro. Só que você imagina, se ela pega e abre essa possibilidade agora, esses perversos vão dar um jeito de colocar ela em algum processo para poder tirar a candidatura dela à presidência da República. Eles estão fazendo isso com o presidente Bolsonaro. Imagina que eles não vão fazer com a Michelle. São pessoas malvadas, maléficas, pessoas perversas. Isso é um fato. Ao jornal, Michelle afirma estar focada, né, conforme eu disse, me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores. Olha só, a verdade e a justiça. Se para cumprir a vontade de Deus for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer tudo o que ele me pedir, disse a nossa primeira-dama. Para Michelle, em um país verdadeiramente democrático, a ação penal que levou à condenação de Bolsonaro seria nula desde o início. A primeira-dama alega ainda que violações básicas ao devido processo legal e afirma que, embora não defenda as tarifas impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos, né, a crise entre os dois países foi causada por Lula e Alexandre de Moraes, isso é óbvio. O governo Lula parece ter a intenção de provocar o caos no Brasil e depois atribuir isso a Trump, para explorar um cenário caótico que, na realidade, foi criado por suas próprias escolhas políticas. É aquilo que o Lula vem fazendo. Ele pegou essa oportunidade, como o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado, ele coloca toda essa responsabilidade no Trump, que foi por causa do Trump, foi por causa do tarifaço, do Eduardo Bolsonaro, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles fazem isso, eles são covardes, é lógico. Eles têm aquela Andréa Sádica, tem aí o tal do Valdo, tem todos esses perversos para fazer essa propaganda para eles. E eles estão sendo muito bem remunerados para isso. Estão sendo muito bem remunerados. Durante seu discurso na ONU, que abriu a cerimônia, Lula citou o processo que levou à condenação de Bolsonaro. Era óbvio que ele faria. É um covarde gigantesco que não tem coragem de encarar o presidente Bolsonaro. De cara, né? Olha só. Michelle Bolsonaro diz que se levantará como uma leoa. Como uma leoa. Né? E esse é um posicionamento muito importante. Olha só. Levantamento mostra Michelle na liderança das intenções de voto contra Lula. Por isso que não pode ser revelado agora. Michelle não pode se sair, não pode abrir abertamente essa possibilidade agora. Uma compilação de pesquisas de intenção de votos feitas nesse ano revela que a primeira-dama Michelle Bolsonaro, de 43 anos apenas, se destaca como principal nome de oposição a um confronto eleitoral direto com Lula. De acordo com os dados, ela tem índices de intenção de voto superiores até do presidente Bolsonaro, segundo aqui o levantamento deles. Em algumas ocasiões, ao longo de 2025, Michelle chegou a ultrapassar Lula nas médias ponderadas das pesquisas. Nos estudos mais recentes, a diferença entre ambos caiu 1,4 pontos percentual, atualmente com vantagem para o petista. Lembrando que são pesquisas muitas vezes feitas pelo Quaest, pelo Ibope, por esses institutos, IBESP, né? Todos os institutos ligados a Lula. O levantamento foi realizado pelo Poder 360, que analisou pesquisas dos 6 últimos institutos: Atlas, CNT, Datafolha, Futura, Paraná e o Quaest, é o que eu estou falando para vocês. Para obter uma visão mais precisa das tendências, o portal utilizou a metodologia de médias ponderadas, ajustando eventuais distorções. Ainda colocando essas pesquisas. Lula tem 47,7, Michelle 46,3. Para Michelle passar ele não está difícil. Por quê? A gente coloca isso, meus amigos. Vai ter muita coisa acontecendo daqui para lá. Se na falta do presidente Bolsonaro, a Michelle é uma ótima opção. E essa entrevista concedida por ela foi lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. Isso soou aí como uma verdadeira bomba para o Lula lá nos Estados Unidos. Olha aqui, ó. A repercussão já está gigantesca. E olha a frase que forte. Se para cumprir a vontade de Deus for necessário assumir uma candidatura política,
estou pronto a fazer o que ele me pedir. Isso é forte para Dedéu. Vamos ver aqui, o Ivan Kleber fala a mesma coisa. Vamos. Eu me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça, declarou a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, em uma entrevista para um dos principais jornais do Reino Unido, o The Telegraph. Sobre uma possível candidatura no futuro, ela declarou o seguinte, abre aspas, se para cumprir a vontade de Deus for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que... Estão vendo? É uma ótima notícia. Nós temos aí muitas pessoas boas. Num cenário aqui, ó, segundo turno, olha aqui, ó, o presidente Bolsonaro, isso aqui do Poder 360. Aparece com 41,7, o Lula com 47 nesses apanhados de pesquisa. Tá? Porque é óbvio, quando se trata do presidente Bolsonaro, é pesquisa sendo pesquisa. Mas se o Poder 360 está marcando aqui que ela está praticamente, está empatada com o sujeito que peido furado no vale, está bem aqui. Isso aqui é uma ótima notícia, tá? Uma ótima notícia que a gente tem aqui para trazer. O Tarcísio tem 40 contra 46 de Lula. Ninguém supera a Michele, né? Desses outros candidatos. O Zema 35 a 46 de Lula. Então, ou seja, é uma ótima notícia. E principalmente repercutindo lá nos Estados Unidos nesse momento, né? Porque a gente está falando muito de anistia nessas questões todas. A Júlia Zanata ontem confrontou o tal do Paulinho Pelego, né? Paulinho da fraqueza sindical, vamos por aí. E ela falou coisas ali que deixou o cara numa berlinda gigantesca. Boa tarde, deputado Paulinho, da Força. Bom, eu não estou aqui para xingá-lo, até porque isso o senhor vai ser xingado na rua, seja por um lado ou pelo outro, né? Então o senhor já deve estar imaginando isso. Mas eu queria convidá-lo, o senhor não pode, como relator da anistia, fazer um relatório sem antes visitar alguém que foi preso injustamente. De visitar alguém que está na cadeia. De conhecer as famílias dessas pessoas. Seja da Darisa de Joinville, que foi presa no dia 8 de janeiro, mesmo sem ter pisado na Praça dos Três Poderes. Foi presa porque, Paulinho, deputado Paulinho, jogaram uma tarrafa e pegaram tudo junto. Não teve individualização da pena. O senhor foi lá jantar com Michel Temer. Deve ter vinho caro, deve ser, o sofá deve ser bom, a comida deve ser boa. Mas o senhor tem que ir. Por favor, preste atenção. Estou falando no senhor. Olha. Tá? Tá bom, então preste atenção. Se falar com o outro é mais difícil ainda de ouvir. Aí compõe meu tempo. Olha, a Júlia é uma baita deputada. Ela escrachou o tal do Paulinho. O cara começou a não querer prestar atenção nela. Vamos ver de novo. Ela escrachou o cara, ó, com tapa de luva de pelico. Bom, a comida deve ser boa. Mas o senhor tem que ir. Por favor, preste atenção. Estou falando do senhor. Tá? Tá bom, então preste atenção. Se falar com o outro é mais difícil ainda de ouvir. Aí compõe meu tempo, por favor. Então, o que acontece? O senhor foi lá jantar com Michel Temer, jantar com Aécio Neves, comida boa, vinho caro. Eu quero lhe convidar, e eu levo o senhor, num presídio. Eu fui no Colmeia, eu fui no Papuda e eu fui no presídio em Santa Catarina faz um mês. Tem duas presas em Criciúma, na minha cidade, na nossa cidade, tá? Do dia 8 de janeiro, a Camila e a dona Fátima. A Camila já era para estar solta, deputado Paulinho. Não era para ter sido presa, porque não tem prova, mas era para estar solta segundo a lei de execução penal. Mas Alexandre de Moraes, o seu amigo, que o senhor consultou, mas não consultou as famílias dos presos do dia 8 de janeiro, ele centralizou tudo aqui em Brasília. O senhor, na foto, no anúncio com o Hugo Mota, disse que vai se opor aos extremos. O extremo, quem levou ao extremo foram aqueles que ignoraram a Constituição e as leis do nosso país para perseguir adversários políticos. Por isso, deputado Paulinho, eu quero aqui o seu compromisso, por favor, de que vai falar com essas pessoas para ver se toca o seu coração. E não vamos aceitar nada menos do que a anistia ampla, geral e restrita. Estou à sua disposição. Essa mulher eu admiro demais. A Júlia, ela é sensacional. Ela escrachou o
cara começou a querer não prestar atenção no que ela estava falando. Presta atenção no que eu estou falando, que é importante. Se você continuar conversando, você vai prestar menos atenção, por favor. Eles não estão nem aí para nada. Essas atitudes aí são excelentes, que desmascara completamente o modus operandi de todos esses perversos. Gente, o fato é só um. Vai muita coisa acontecer daqui até lá, tá? E imagina o sistema agora como deve estar desesperador. Opa, peraí, a Michelle já está falando em candidatura política. O que eles vão fazer com a Michelle? Vão tentar o máximo de todas as formas fazer as maiores barbaridades. Só prova para o mundo todo, e por isso que ela escolheu esse veículo de comunicação lá na Inglaterra, para mostrar como que está o sistema aqui, como que estão as coisas aqui. Qualquer adversário de peso que for disputar com esse ex-presidiário, né, eles ficam realmente desesperados, porque a direita assumindo hoje, vamos por o presidente Bolsonaro, ou seja, Michelle, ou Eduardo e tal, abrir essa caixa preta de tudo que eles fizeram só nesses anos agora. Desde quando ele tomou a tal posse. Eles estão encrencados. Para finalizar, ainda tem um padre aqui que mandou um recado para o Paulinho Pereira da Força. Recado ao Paulinho da Força, que parece que será o relator da anistia. Eu quero dizer ao Paulinho da Força, aos deputados da esquerda, aos deputados do centro, também aos deputados da direita, escutem bem o bispo. E você que está me ouvindo, você que está me assistindo aqui, marque aqui o Paulinho da Força, marque aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, marque aqui a maior quantidade de políticos, senadores e deputados que você puder. Presta atenção, como bispo, já represento uma boa parte da sociedade. Represento homens e mulheres de bem, represento pessoas de fé, católicos e evangélicos que me seguem, espíritas, umbandistas e judeus que me seguem. Nós, cidadãos brasileiros, não aceitaremos menos do que a anistia ampla, geral e restrita. Eu vou repetir, senhores deputados, não brinquem conosco, não brinquem com a nação brasileira, não brinquem com aquelas pessoas que estão injustamente presas por uma prisão arbitrária, ilegal, inconstitucional, imposta por um Supremo corrompido, que rompe com o Estado Democrático de Direito. Parabéns ao padre. Ótima declaração, momento importante desses grandes nomes aí, né, se manifestar. A coisa está acontecendo. Compartilhe esse vídeo, foi ótima notícia. Compartilhe no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, maceta o dedinho no like e vem fazer parte da nossa família aqui no canal Pai e Filhos. Estou de volta daqui a pouco.